Quarta-feira, 27 de julho, começando nossa reflexão no Evangelho, hoje com parábola. Hoje nós vamos falar a parábola do servo trabalhador. O que é que vai ensinar esse servo trabalhador para nós? É um ensinamento inusitado. A gente tende a pensar, vai ensinar a trabalhar. Não, ele vai ensinar além disso. Então vamos junto para a gente entender o que está por trás do trabalho. Então vamos lá, pessoal, começando nosso evangelho do dia, recebendo um monte de gente. Bom dia, turmíssima querida. Bom dia, bom dia, bom dia. Tia Soninha, meu amor, Kika querida, Rogerinho, galera, Kel Bassos, Robertuga, Luan Aracaki, oba, temos gente nova no pedaço, que alegria! Bem-vindos, queridos! Bom dia, amorzinho, bom dia, meus tesouros, corações, 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 abraços. Vamos fazer um movimento bastante barulhento de afeto, de energia, de entusiasmo, de bom ânimo, de fé, de renovação, pra gente começar o nosso dia com alegria. Bom dia, Le Alves, bom dia, Edinha, bom dia, Alcinir, bom dia, Carlão, Elizabeth. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos alcance com facilidade pela brandura dos nossos sentimentos, pela higienização da nossa atmosfera psíquica, que Jesus nos encontre e nos conduza. Esse o nosso desejo, Senhor, para este dia. Obrigada por esse momento, obrigada por este encontro de corações. Queremos refletir contigo e nos fortalecer para os embates naturais da nossa vida. Que assim seja. Bom dia, Dridri, querida. Bom dia, Caio Machado. Tava sumidinho também por aqui. Bom dia, Leonor. Já te vi, Leonorzinha? Não vi, não. Bom dia, Silvinha Caldeira. Bom dia, Janaína. Ai, também. Que alegria, Janaína. Amores, começando então nosso momento reflexivo, hoje com parábola. Parábola é sempre um dia... Parábola, eba! Parábola é um dia desafiador, porque a parábola, ela instiga, né? A gente necessariamente, para entender a parábola, a gente tem que tirar o espírito da letra, senão a gente não consegue, que é a ideia do evangelho, né? Como diz o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, tirar o espírito da letra, tirar aquela ideia oculta, profunda, necessária que Jesus quis expressar, né? Que Jesus expressou de fato, né? Através da parábola, é o nosso desafio. E um desafio gostoso, né? Porque a gente faz isso juntos, trocando corações. Bom dia, Silvaninha querida. Solange, Gabi, Elaine. A Gabi é a Gabi de ontem? Não dá pra ver sua foto, Gabizinha? Então, amores, parábola é sempre um dia muito especial na nossa semana. E hoje é uma parábola diferente, porque normalmente a gente vê aquele ângulo agudo a ser trabalhado. E hoje a parábola é do trabalhador, do servo trabalhador. Eu falei assim, então é um reforço. E é daqui que sai, que tira um sentido mais amplo de quem é servo, quem é trabalhador e o que é que está
O que está ganhando com isso? Qual o extrato, qual o rendimento do trabalho? Né? Então, esse é o sentido. É uma parábola curtinha que desejamos aqui que alcance as profundezas do nosso coração e nos prepare melhor para a vida. Então, vamos começar. Tá em Lucas, capítulo 17. Começa assim: quem nos conduz é Caibar Schutel no livrinho Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Para quem tá chegando, a gente acompanha, a gente segue 3 livrinhos. Hoje é o Caibar Schutel que pega na nossa mão e nos conduz. Então começa assim: e disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta árvore, a esta montanha: arranca-te daqui e transplanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando o gado, lhe diria, quando ele voltar do campo: vem cá, senta, vem já sentar-te à mesa? Então, ó, lê de novo aqui que eu perdi a entonação. Quando ele voltar do campo, lhe diria: vem já sentar-te à mesa. Antes, porém, lhe dirá: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura, agradecerá ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizei: Senhor, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Então, essa é a parábola. Ela é cheia de jeito que Jesus gostava, né, de contar, cheia de símbolos aqui, que todos têm um sentido, gente, um sentido de despertar, um sentido de nos colocar em direção e esforço do bem. Então, vamos começar. Vamos começar lá da fé. Que ele juntou aqui: bom dia, turmíssima que tá chegando, que alegria! Vamos começar lá da fé. Ele juntou a fé ao dever. Ele juntou a fé ao dever. Quem tem fé é resignado. Quem tem fé cumpre o seu dever, as suas obrigações, as suas funções. Quem tem fé não é aquela... Quem tem fé operante, né? Porque tem aquela fé que a pessoa fala: ai, eu tenho. E aí a gente pergunta: e onde a tua fé tá te levando? Ai, não sei, tô desanimada da vida. Então vou te contar uma coisa: essa fé, ela é inoperante. Essa é aquele grão de mostarda estéril que não rende o cumprimento do dever. E aqui nessa parábola, o servo trabalhador é
alguém, é o servo, é a pessoa que acredita, confia, se entrega, se lança ao campo do trabalho com resignação e bom ânimo, porque está no melhor desempenho do seu dever. A antítese disso, o oposto disso, é aquela pessoa que verbaliza fé, acredita, mas não se lança com resignação e cumprindo as suas ordenações, os seus desígnios do alto. Gente, trabalho tem dois estímulos, tem duas frentes operantes, porque tem trabalho que a gente delibera, que a gente escolhe, que a gente determina a atuação, a intensidade, o tempo, o deslocamento. Tem trabalho que a gente determina, tem trabalho que não. Tem trabalho que só nos resta resignar. Resignação não é algo xoxo, resignação é algo ativo, senão a fé é choca. Então, tem coisas que nos chegam na vida que a gente não pôde escolher. E cabe-nos um desempenho muito grande. Muito grande. Qual o significado do grão de mostarda? O grão de mostarda, Kika, é a fé que começa pequenininha. O grão de mostarda é a menor semente da natureza. Porém é a maior árvore da montanha, né? Da planície ali do campo. Então, é essa contraposição que Jesus buscou no grão de mostarda. Uma fé pequenininha que a gente tenha pode transformar-se em uma árvore gigantesca. E então esse é o sentido do grão de mostarda. Essa é o nosso desafio, né? A nossa contradita aqui na vida, porque que tamanho que é a sua fé? Eu tenho pouca fé, eu não sei, eu me abato, eu me entrego, eu caio em desesperança, em medo, me deixo dominar pelo desânimo. Alto lá, o que te falta não é fé, o que te falta é colocar essa fé em operação, porque a fé não operante, ela não produz, e você a possui, só te falta a deliberação ostensiva. Então, enquanto a gente fica esperando que o mundo nos traga a solução, que o mundo nos abra caminhos, Deus espera que nós sejamos estes operadores do bem. Jesus espera que a gente seja este servo trabalhador. Porque ser servo trabalhador não é uma condição de possibilidade ou impossibilidade. Não é. Eu não consigo. Eu consigo. Não é questão de consigo ou não consigo. A questão aqui, ela é mais enraizada. A questão aqui é, eu sigo as ordenações, eu me entrego, eu me esforço, eu movimento esforço pessoal, contingente e fortalecido pelo motor da vontade ou não?
eu me acomodo aqui nessa zona de conforto que mais se assemelha a uma zona de desespero. Mas estou ali, esperando a vida melhorar. A vida não vai melhorar sozinha. A vida não melhora sozinha. A vida é consequência do que você faz com ela. Ah lá, isso, Kika, todos temos fé, operante ou não. Isso, meu amor, isso mesmo. É esse o sentido aqui. Todos temos a competência para o trabalho. Todos temos a inteligência, a possibilidade para. Todos possuímos aptidão de servir. Por que uns servem e outros não? Deliberação pessoal. Deliberação pessoal. Então, a fé aqui está linkada aos nossos deveres. Na medida que a gente cumpre os deveres, a gente cresce por dentro, né? A gente dilata, a gente amplia essa fé, e fé é a força viva da própria alma. Fé é aquela disposição inerente ao espírito. Essa frase é do Emmanuel. Essa frase é do Emmanuel. Fé nasce com a própria vida. Ela é a força do espírito. Então, à medida que a gente voluntariamente se lança no campo do trabalho, esta fé está sendo acionada. Então eu paro de brigar com a vida, eu paro de brigar com o meu destino, e eu estou agora atuando, contribuindo. Sim, Prisco Reis, uma fé raciocinada, porque eu estou agora com a minha inteligência, com a minha vontade, atuando no campo do dever. Eu estou aceitando o meu destino, aceitando os desígnios do alto e me posicionando com o melhor acerto que eu consegui. Porque Deus não nos manda uma prova para nos condenar a uma dor. Não, de jeito nenhum. Não, nunca. Deus nos manda provas. Viver é lutar. Deus nos manda provas justamente para nos tirar desta zona de inferioridade e alavancar o nosso crescimento, porque Ele já plantou na nossa natureza os elementos necessários de crescimento, de alavanca ao crescimento. Então, gente, quando a gente pensa, antes quando a gente pensa, ó, deixa eu abordar aqui um gancho importante. Quando a gente pensa em dever, quando a gente pensa em lavoura, né, que ele colocou aqui, em campo de trabalho, do que é que nós estamos falando? Então, assim, ó, primeiro, fé, dever, entrelaçados. Quem opera a fé cumpre o próprio dever. Quem cumpre o dever com diligência está operando e ampliando a sua fé. Sim, Kika, é caridade. Caridade também. Então, primeiro ângulo da parábola, fé, dever. Segundo ângulo, qual a nossa lavoura? Qual a lavoura? Oi, Reizinho, bom dia, querido. Não, chegou ainda para a parábola. Livro dos Espíritos. Os princípios morais do homem de bem.
Lei da caridade, do amor e da justiça é a mesma lei. Caridade, amor e justiça. Lei do trabalho e progresso é a mesma lei. Lei da sociedade, lei da conservação e destruição, lei da reprodução, lei da adoração. Então, esta aqui é a nossa lavoura de desempenho. Outro dia a gente levei meu pai, né, fui com o Rogério, as meninas fomos comer um pastel. E era ali, beirando a calçada. E parou um carro de som. Sabe aqueles carros que a cadeira, a mesa assim, olha, chegava a tremer? Sabe aquele som estridente que tremia? Passa do lado de outros carros que estão parados, o alarme dispara. Era aquele som. E ele passou na rua, bem devagarzinho, voltou e aí estacionou. A hora que ele estacionou, eu falei, Jesus, se ele largar esse som ligado, nós estamos condenados. Ainda mais que eu tava com meu pai, nossa, ele já tava se torcendo na cadeira, né? Aí o cara desligou o som. Ai, a hora que ele desligou o som foi um oásis de alegria. Aí a gente ficou pensando, né, comentando, falou, será que a pessoa não percebe que ela está ferindo aqui uma norma de convivência? Será que a pessoa não percebe que existem leis morais de respeitar o outro, leis da sociedade, leis de convivência? A gente não pode, a gente não deve fazer o que vai incomodar o outro. A gente tem o dever de tomar cuidado para não ser pedra de tropeço na vida das pessoas, para não ser ângulo agudo no caminho das pessoas. Então, a nossa lavoura de trabalho, gente, é essa. É onde e alguém vai me mandar, alguém vai me policiar, alguém vai ficar com uma espada do meu lado, me mandando fazer as coisas? Não, ninguém vai, mas este é o seu princípio que está vivo no espírito, na sua consciência, que vai dilatando à medida que a gente vai despertando, convivendo, atinando para certas relações que nos cabem uma atuação. Olha a tia Soninha falando, o nosso direito acaba onde inicia o direito do outro, do próximo. Perfeito. Então, onde é a nossa lavoura? Em todo lugar. Lavoura é autônomo, só depende de nós. Ah lá, Kika, só depende de nós de novo, Kika. É isso. A lavoura é em todo lugar. Todo lugar. Você tá andando sozinho pela rua? Mas você tem que tomar cuidado para não jogar uma casca de banana onde alguém possa passar depois e cair. Por tua responsabilidade. Você tá andando no trânsito, você tem que tomar cuidado. Porque o trânsito tem leis. Você tá respeitando as leis? Ah, eu respeito só o que é imposto. Ok. Pode estar ferindo aí uma lei moral. Uma lei da sua consciência. Porque nas regras de trânsito ali, você pode estar dentro da sua métrica de conduta, mas com velocidade, colocando em risco a vida dos outros.
ou parar no meio do caminho ameaçando quem vem atrás. Então, é dentro das leis, dentro da tua faixa, você pode incorrer em situações de desagravo. Então, cabe aqui, olha, uma competência dilatada do seu entendimento, da sua troca com o mundo. Carlinha, vendo teu exemplo, é muito bom, mas a geração nova parece não respeitar essas ordens. Culpa nossa mesmo por não saber insinuar esta lavoura. Mas, Ivone, vamos entender essa geração nova, porque assim, é natural a gente se responsabilizar por algumas incorrências que a gente vê hoje, mas isso também faz parte da lei do progresso, né? Porque a gente vai progredindo em tentativas, erros, acertos. Essa geração de agora, ela tá sendo desafiada aí em valores, né, muito marcantes, muito determinantes. Ela tá aí num risco de subversão muito grave. Mas também são espíritos bastante sensíveis, são espíritos inteligentes que vieram contribuir com um progresso, com uma regeneração que está chegando. Então eu fico vendo isso e não me cuido para não me abater, sabe, Ivone? Porque senão eu falo, meu Deus do céu, tão perdido. O que vai ser dos nossos jovens? E com quanto existe a necessidade de atuação nossa no presente, na instrução, no reforço de valores, na constante atuação, porque o bem não pode ser omisso, o bem não deve ser tímido. Também existe aqui a necessidade de entendimento do progresso, né? Deus está vendo isso e está cuidando. Então, quais são os planos de Deus? Não cabe ao soldado raso saber os planos do general. Nós não sabemos o que Deus tá programando aí, mas nós confiamos. Vamos atuar com força, com intensidade de valor. É por isso que a gente não pode se calar. Hoje as redes sociais são um veículo tremendo pra gente propagar coisa boa. Vai lá e propague o bem. Seja um instrumento de Deus. E aí a gente está fazendo a nossa parte, né? Aqui que tá falando, tem servos que cumprem seu horário, tem servos que fazem além do obrigatório. Exatamente, Kika, vai falar isso aqui. Vou falar isso já, Kika. Deixa só eu fechar essa parte para pular pro encerramento. Que esse encerramento, é com chave de ouro. Então, vamos lá. Fé, dever, campo, a lavoura é o nosso campo de trabalho. O nosso campo de trabalho é todo lugar. Todo lugar. Cuida do seu pensamento, cuida do seu sentimento, porque em todo lugar que você for, você estará sendo chamado a atuar com Jesus. Todo lugar é campo de trabalho. E o terceiro ponto. Ai, Carla, eu entendi. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né? Porque aí a gente está atuando dentro do dever, dentro das ordenações divinas e com aquela força da fé. Yes, é isso mesmo. Então se eu fizer isso, eu me vanglorio. Eu bato no meu peito e falo, yes, Jesus, tô contigo. E aqui é o grande finale surpreendente. Não foi isso que Jesus ensinou. Quando a gente cumpre o próprio dever, a gente não se vangloria.
A gente bate no peito e fala: servo imprestável que sou, não fiz mais do que a minha obrigação. Olha que complicado. Então a gente passou o dia inteiro lá numa luta, num trabalho, fizemos um monte de coisa bacana, conseguimos ali atuar com frases boas, com frases positivas, ajudando um, levantando o outro, solucionando problemas. E aí ao final do dia, ao natural eu ostentaria uma vitória, eu ostentaria o valor, só que isso fere a humildade. Então o que é que Jesus ensinou? Bata no peito e diga que você fez a sua obrigação. Cumprir o próprio dever não cabe. Ostentar brilho não cabe. O servo trabalhador, o servo leal, o servo do bem cumpre o próprio valor com humildade. Senhor, estou aqui para servir. Me coloco à disposição do serviço. Então, gente, olha só que fechamento incrível. Porque aí a gente fala assim, mas Carla, isso daí não enfraquece? Não, isso não enfraquece, porque a gente tem uma ideia materialista muito linda, né? Oh, muito linda, né, Rô? A gente tem uma ideia materialista muito marcante de ser reforçado naquilo que é bom para fazer mais e melhor. Só que essa ideia materialista, essa ideia de concreto, ela pode ferir. Não, ela não pode, ela fere em muitas situações os valores do espírito. Porque na medida que eu dependo de gratificação para fazer o meu dever, eu não estou cumprindo os meus desígnios com fé. Porque a minha gratificação deve vir de mim mesmo, pela minha consciência fortalecida, dilatada. E aqui entra o meu desempenho, Kika, aquilo que você falou lá em cima. Aqui entra o meu desempenho. Quanto me cabe cumprir o próprio dever? Se eu faço por gratificação exterior, eu faço X. Se eu faço por uma entrega pessoal, por um entendimento de necessidade de cumprir o meu dever, eu faço X mais 1000. Sabe aquela história? Se alguém te obrigar a andar 1000 léguas, ande 2000 com a pessoa, que Jesus falou. Se alguém te roubar a capa, entregue também a túnica. Se alguém te bater na face direita, entregue a esquerda. Isso daqui não é sentido literal, isso daqui é o sentido simbólico da entrega além do cumprimento do seu dever de trabalho, além da métrica esperada. Peraí, o que eu posso fazer aqui a mais? Fazer além não é invadir o espaço do outro não, gente. Né? Precisa tomar cuidado nesse entendimento aqui. Porque senão eu acho que fazer além é fazer no lugar do outro. E aí o outro fica rastejando a vida inteira. Né? Então, lei da caridade, do amor e da justiça pede esse entendimento. Eu faço o meu e dilato o meu. O que é do outro, ele precisa fazer. Porque ele também precisa crescer. Né? Ele também precisa expandir. E então, olha que interessante, quando a gente adere, quando a gente absorve a ideia, servo inútil, fizemos o que devíamos fazer, a gente não engrandece valores materiais, valores exteriores,
a gente enriquece os valores da alma, os valores da resignação, as virtudes da humildade, da caridade, da entrega, sem esperar nada em troca, sem esperar pelo meu pagamento. Não, eu estou entregando por amor. Essa é a tônica, esse é o fechamento dessa parábola. A Kika falou assim, envolve tantos exemplos, inclusive no nosso próprio ambiente de trabalho mesmo. Quem faz além se destaca em melhor profissional. Perfeito, Kika, é isso. Tanto que as linhas corporativas, né? Os estudos... os estudos de RH, de treinamentos em empresas, batem muito nessa tecla. E eu gosto muito do Napoleão Hill, né? O Napoleão Hill, ele fala muito isso, né? Ande sempre 1000 quilômetros a mais. Tá lá no teu serviço, teu chefe mandou fazer X, faz X mais 1000. Gente, Jesus falou isso. Olha aqui, e agora tá lá no mundo corporativo, entrando na mentalidade natural do bom desempenho, do bom profissional. Isso é crescimento do espírito. Isso é crescimento do espírito, isso é valor agregado ao trabalho. A Ivone falou assim, estou em constante treinamento com suas lições. Cada semana vejo que tenho muito a aprender. Oi, meu amor, gratidão, tentando melhorar cada dia, lindeza. Eu também, Ivone, muitos tapas de pelica. Ai, eu também, gente, eu também. Temos que fazer a nossa obrigação e um pouco mais sem se vangloriar, por amor, por fé, por caridade, por dever bem cumprido. Na verdade, Kika, graças a Deus temos a Carlinha, ai meu amor, para nos compartilhar os ensinamentos e crescer juntos. Ai meu tesouro, eu que tenho vocês. Pessoal, então olha, essas três, olha gente, uma parábola desse tamanhozinho. E se a gente ficasse aqui, a gente tirava mais coisa. Por exemplo, pegar atalho. A gente adora pegar atalho, né? Mas o atalho não nos leva ao esforço supra que o servo trabalhador precisa entregar, né? Então, olha quantos ângulos valiosos, né? De um trechinho assim de Jesus, né? Como diz o Haroldo, é um cálice concentrado. A gente vai diluindo e entendendo. Mas esse é o sentido: fé, dever, lei do trabalho, desígnios superiores, entrega pessoal. E ao final de tudo isso, servo imprestável, não fiz mais do que a minha obrigação, cumpri apenas o meu dever. E este tipo de resposta ao Espírito nos faz crescer assim exponencialmente. Não dá para quantificar quanto dá para crescer com um sentimento desse, porque a gente vai lá no cerne do espírito e amplia a nossa potência de alma. Fantástica a lição, né? Fantástica, Kika. Daria um seminário, daria mesmo. Olha, a gente passaria umas horas aqui falando disso para nos habilitar isso, né? Boa, Prisco Reis. Meus queridos, então é isso. Vamos fechar com uma prece, com uma vibração, com um alcance. Então a gente vai acender a luz de dentro, fortalecer-nos com essa luz e irradiar essa luz à nossa volta, aos nossos amores primeiros, que é muito natural irradiar para ele,
e aos nossos amores distantes, aos nossos não amores, né? A quem pensa diferente de nós, a quem age no mal, vamos irradiar essa luz com a noção do dever sendo cumprido. Não estamos fazendo porque a gente é bom, não. Estamos fazendo porque já acordamos que o homem de bem deve fazer isso. Essa é a nossa responsabilidade. Senhor Jesus, nosso amado e divino condutor, agradecemos-te imensamente a oportunidade desse estudo, dessa reflexão, desse alcance profundo na nossa alma, buscando afiar as ferramentas de trabalho, que são os filhos do amor, que são as virtudes que nascem na alma. Meu Jesus, queremos refletir contigo e vibrar com muita fé para caminharmos contigo nas lutas da vida, para carregarmos os preceitos do teu evangelho em nossas atitudes, em nossas decisões, em nossas relações com o mundo, seja na família, no trabalho, no aspecto social ou geral, porque eu me relaciono, meu Jesus, eu me relaciono de alma com os irmãos ucranianos, com os irmãos russos, que vivem ali um difícil momento de guerra. Meu Jesus, queremos vibrar contigo e ampliar o nosso sentimento, a nossa condição de força e deliberação pessoal para dilatar a nossa irradiação e atender aos imperativos do mundo com a nossa pequena entrega. Vibramos, Senhor, e envolvemos contigo o nosso lar, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. Somos todos juntos, irmãos, e estamos no mesmo barco, lutando as mesmas lutas. Senhor Jesus, fortaleça-nos para não nos perdermos em atalho, mas caminharmos contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Carlitia, Kika, querida, amores da minha vida. Rei, eu ia te perguntar, as meninas, dormiram a noite toda. Ai, que bom, Rei. Beijão pra nossa Renatinha, pra nossa Tamires e pra nossa Laurinha, que é a nenê que tá na barriga da Tamires. Ontem eu pus a mão em cima da barriga dela, a Laurinha chutou. Ai, que alegria, que bom que elas estão bem. Muita irradiação diária pra elas, viu, Rei? Vai dando notícia aqui. Elaine, tava com saudade de você, meu amor. Pessoal, um super beijo, que assim seja. Silvítia, tia Soninha, Alê, Silvelene, Leonor, Carlão, Altair, que alegria, Cleuzinha, amor, Ivone, Kika, um super beijo, meus tesouros, Alcinir, Robertuga, um super beijo, minha turma amada. Obrigada, obrigada. Até amanhã, queridos. Tchau, tchau.